Olá, seja muito bem-vindo ao canal Papo Químico. Meu nome é André Oliveira e hoje eu preparei uma dica sobre cálculo estequiométrico. Normalmente, o cálculo estequiométrico é um assunto muito temido pelos alunos. Porém, o que torna esse assunto complicado é a interpretação, é a mal interpretação que os alunos dão às questões. Estequiometria, ela deriva do grego stoichion, que significa a medida dos elementos químicos. Em outras palavras, é o cálculo das quantidades de reagentes e ou produtos das reações em massa, mol, volume, número de átomos e moléculas e outras. Em outras palavras, é o cálculo das quantidades de reagentes e ou produtos das reações químicas em massa. Eu quero falar de grandezas químicas. Vamos lá de novo. Em outras palavras, é o cálculo das quantidades de reagentes e ou produtos das reações químicas em massa, mol, volume, número de átomos e moléculas e etc. O cálculo estequiométrico apresenta grande importância nas indústrias, nos laboratórios e objetiva calcular, teoricamente, a quantidade de reagentes a serem usados em uma reação, prevendo a quantidade de produtos formados. Algumas regras são fundamentais para a resolução do cálculo estequiométrico. A primeira, escrever a equação química mencionada no problema, caso essa reação não esteja na questão. Segundo, você precisa acertar os coeficientes dessa reação química. Se você não sabe balancear uma equação, eu vou deixar um card aqui ensinando passo a passo por uma regra muito básica a acertar esses coeficientes. A construção da regra de 3 pode ser construída conforme as etapas 1 e 2. A primeira linha destinada à construção da sua regra de 3. A primeira linha da sua regra de 3 será destinada a uma grandeza fixa, a uma grandeza padrão. Assim, o mol de qualquer matéria terá a sua massa molar. Esse mesmo mol equivale a 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons, que é o número de Avogadro. E dependendo do tipo de substância, se ela realmente estiver no estado gasoso, ela equivale a 22,4 litros nas CNTP. A segunda linha da sua regra de 3 será destinado aos dados do problema. Os dados do problema equivalem à interpretação da questão. E quando você estiver interpretando essa questão, duas informações importantes você vai ter que extrair do seu texto. O valor pedido, que é o X, aquilo que ele pede para você calcular, e o valor fornecido, um dado que vai servir de proporção para você calcular o X da questão. Recapitulando, a construção da sua regra de 3, ela terá duas linhas. A primeira linha você vai destinar a grandeza fixa, ao padrão. Ou seja, um mol de matéria terá a sua massa molar, que terá 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos ou íons, e se for um gás, terá 22,4 litros quando estiverem nas CNTP. Na segunda linha dessa regra de 3, você vai atentar aos valores dados e aos valores fornecidos, que isso aí equivale à interpretação que você vai conseguir extrair da questão. Bom, tudo devidamente explicado, vamos fazer uma aplicação. Uma questão simples. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico C2H6O que deve reagir para fornecer 12 mols de gás carbônico, supondo reação de combustão completa? Está aqui a reação, você observa que essa reação ela já se encontra balanceada. Então, é uma preocupação a menos nesta questão.
Então, vamos fazer a interpretação da questão. Qual a quantidade de matéria de álcool etílico? Isso aqui é aquilo que ele pede para você calcular. Isso aqui é o X da questão. E ele pede para que você calcule em mol. O próximo item, 12 mols de gás carbônico. Isso aqui é o valor fornecido. E ele te fornece uma grandeza em mol. Então, você já sabe que você vai trabalhar em mol e mol. Vamos marcar aqui as duas substâncias envolvidas, as outras você deixa para lá. Indica a grandeza que você vai usar. Então, ele fornece mol e pede para você calcular o mol. E como nós vimos anteriormente, a primeira linha da tua regra de 3 é destinada ao padrão. Qual é o padrão de mol? O coeficiente estequiométrico. Então, aqui eu tenho 1 mol de álcool etílico e 2 mols de gás carbônico. Esse aqui é o padrão, não é isso? Nessa reação, ainda que você utilize em uma outra questão, esse balanceamento será o mesmo. Agora vamos à segunda linha, que são os dados do problema. Então, ele pede para você calcular a quantidade de álcool etílico, então esse aqui é o X da questão, a partir de 12 mols de CO2. Pronto, aplicou aqui a regra da Xuxa, resolveu. 2 vezes X igual a 1 vezes 12. 2 está multiplicando, passa dividindo, 12 por 2, 6 mols. Facinho, né? Vamos resolver mais uma. O hidróxido de alumínio é um dos compostos utilizados como antiácido. No estômago, o ácido clorídrico, que é responsável pela acidez, é neutralizado segundo a reação química não balanceada. Hidróxido de alumínio reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de alumínio e água. Levando-se em consideração que um comprimido de antiácido contém 0,39 gramas de hidróxido de alumínio, assinale a alternativa que representa a massa de ácido clorídrico em gramas que um comprimido de antiácido é capaz de neutralizar. Considere as massas atômicas: alumínio 27, oxigênio 16, hidrogênio 1 e cloro 35. Letra A, 0,18, letra B, 0,66, letra C, 0,54, letra D, 0,92 e letra E, 0,36. Então, nós já sabemos que a equação ela não se encontra balanceada. Fazendo a interpretação da questão, você observa que é fornecido 0,39 gramas de hidróxido de alumínio. Esse aqui é o valor fornecido em massa. O segundo dado é aquilo que ele pede para você calcular. Ele pede para você calcular a massa de ácido clorídrico em gramas. Logo, esse aqui é o X da questão. É aquilo que você vai calcular em massa. Então, como a própria questão já acusa, a equação ela não se encontra balanceada. Então, nós vamos fazer esse trabalho. Se você não sabe balancear, volta na aula de balanceamento, procure entender e faça o balanceamento que você vai precisar. Então, nós vamos começar aqui pelo metal, aplicando a regra do macho, né? Então, eu tenho um alumínio e um alumínio de cada lado. Então, eu não vou me preocupar com o alumínio agora. Seguindo para o ametal aqui em questão será o cloro. Eu tenho um cloro no lado dos reagentes e 3 cloros no lado dos produtos. Para que fique 3, 3, eu acrescento 3 ao lado do HCl. Não tenho carbono, vamos balancear os hidrogênios. Eu tenho 3 hidrogênios mais 3. Eu tenho no total de 6 hidrogênios lá no lado dos reagentes. Para que eu tenha 6 hidrogênios no lado dos produtos, basta que eu multiplique 3 a molécula de água. Agora vamos fazer a contagem dos oxigênios. Eu tenho 3 oxigênios no lado dos reagentes e 3 oxigênios no lado dos produtos.
Pronto, o oxigênio está balanceado e a equação também já está balanceada. Vamos marcar as substâncias envolvidas, o hidróxido de alumínio e o ácido clorídrico. Vamos colocar também as grandezas envolvidas na resolução, que é massa e massa. Como nós conversamos anteriormente, a primeira linha da sua regra de 3, ela é destinada para o padrão. Então, qual seria o padrão de massa? É a massa molar. Então, você pega aí um borrão, faz um parêntese na sua resolução e calcula a massa molar do hidróxido de alumínio e do ácido clorídrico. Vamos aqui. Então, o cálculo da massa molar do hidróxido de alumínio. O alumínio 27, eu só tenho um alumínio na minha fórmula. 27 vezes 1, 27. Oxigênio. A massa do oxigênio é 16. Eu tenho 3 oxigênios na minha fórmula. 16 vezes 3, 48. Hidrogênio. A massa do hidrogênio é 1. Eu tenho 3 hidrogênios na minha fórmula. 1 vezes 3, 3. Somando tudo, eu vou ter um total de 78 gramas por mol. Essa é a massa do hidróxido de alumínio. Agora, vamos calcular a massa molar do ácido clorídrico. Hidrogênio, a massa do hidrogênio é 1, só tenho 1 na molécula, vai dar 1. A do cloro, 35,5 vezes 1, só tem 1 na molécula, 35,5. Então, esses dois valores, 78 e 36,5, equivale ao padrão de massa, que é a massa molar de cada substância envolvida, que você vai acrescentar aqui, embaixo de cada um. 78 embaixo do hidróxido de alumínio e 36,5 embaixo do ácido clorídrico. Porém, eu tenho 1 mol de hidróxido de alumínio e 3 mols de ácido clorídrico. Eu vou precisar fazer a multiplicação por 3. Agora eu vou para a segunda linha da minha regra de 3. A segunda linha é destinada para os dados do problema. Os dados que vão permitir que eu calcule a proporção do meu resultado. A segunda linha da regra de 3 é destinada aos dados do problema. Aquilo que ele pede para você calcular, o X da questão, a partir daquilo que ele fornece. Então, ele te fornece 0,39 gramas de hidróxido de alumínio e pede para você calcular a massa de ácido clorídrico. Pronto, aplicou aqui a regra da Xuxa, você vai ter 78 vezes X igual a 0,39 vezes 3 vezes 36,5. X vai ser igual a 0,54 gramas de ácido clorídrico. Letra C de coração. Bom, gente, foi isso. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Até a próxima.